no começo desse ano eu estava orando o que eu ia ministrar. A primeira palavra, eu disse: Senhor, eu quero ministrar algo do teu coração. A primeira mensagem de domingo, o primeiro domingo de janeiro, e Deus me fez voltar o meu coração para uma passagem já conhecida. Eu já tinha pregado esse texto, não é? Que está em 2 Reis capítulo 4, eu tinha pregado já, tinha ouvido algumas mensagens, e eu há muitos anos tinha pregado sobre essa passagem bíblica, e Deus me fez voltar para esse momento em que houve aquela multiplicação do azeite na casa da viúva, e Deus começou a ministrar o meu coração. Eu fui para ler ali, comecei a estudar, e meus irmãos, eu tive um tempo muito especial com o Senhor, e Deus falou muito ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês a mesma mensagem. Talvez a mesma, não vai ser exatamente a mesma, porque nunca é igual, não é? Mas eu gostaria de compartilhar o que Deus colocou no meu coração agora, no comecinho de janeiro, que eu ministrei essa mensagem ali na nossa igreja em Londrina, e eu gostaria de declarar para você que o Deus da multiplicação está sobre a tua vida. Ele está olhando para as tuas necessidades, Ele está olhando para aquilo que você tem nas suas mãos, que parece pouco. Diga assim comigo: parece pouco, mas nas mãos de Deus se torna muito. Amém? Então, a passagem que eu vou ler com vocês, o tema da mensagem, a viúva e o milagre da multiplicação. Essa passagem está em 2 Reis capítulo 4, 2 Reis capítulo 4, é a história de uma mulher que experimentou a bênção de multiplicação sobre a sua casa. O tema multiplicação para mim é um tema que sempre toca muito o meu coração, sempre que eu ouço alguém ministrar, porque a gente tem que lembrar, meus irmãos, que a primeira declaração de bênção que Deus fez para o homem tem a ver com multiplicação, não é? Ainda que tinha uma conotação natural, não é? Ao criar o homem, Deus disse: crescer e multiplicar. Foi a primeira declaração de bênção de Deus para o homem, foi a bênção da multiplicação, de crescimento e multiplicação. Por isso eu creio que Deus tem para você crescimento e multiplicação. Deus tem para o seu ministério crescimento e multiplicação. Deus tem para a tua casa crescimento e multiplicação. Deus tem para as tuas finanças crescimento e multiplicação. Crescer e multiplicar. Eu quero então compartilhar sobre esse milagre maravilhoso da multiplicação. Vamos extrair aqui algumas verdades. 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na sua casa com seus filhos e feche a porta, e derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando aquelas que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: agora vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver com aquilo que sobrar. Feche os seus olhos comigo nessa noite. Paizinho, obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado porque a tua palavra sempre nos edifica, Senhor. Obrigado porque, Pai, nós ao lermos a tua palavra, ao abrir a tua palavra, palavras simples se tornam revelação para nós. E, Senhor, uma história que aconteceu há milhares de anos, Senhor, atrás, elas podem nos abençoar hoje, Senhor. Elas podem ser vivificadas hoje. O testemunho de uma mulher de Deus, o testemunho de uma mulher de fé, Senhor, abençoa a nossa vida hoje, Pai. Que os nossos ouvidos se abram, Pai, que a nossa alma se abra nessa noite. Nós queremos sair daqui edificados e crendo que Tu és o Deus da multiplicação, Senhor. Fala o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos. Nós encontramos aqui, meus irmãos, e eu queria extrair alguns pontos importantes. Uma mulher vivendo uma grande crise. Diga assim comigo: uma grande crise. Vai lá, diga comigo: uma grande crise.
Uma crise, meus irmãos, nada mais é do que alguma coisa que acontece repentinamente, sobre a qual eu e você não temos o controle. Uma crise nada mais é do que algo que acontece sem que nós percebamos, e de repente nós nos damos conta de que aquilo fugiu ao nosso controle, nós não podemos dominar, nós não temos uma solução natural, às vezes nós não sabemos o que fazer, seja um diagnóstico, seja um processo, seja uma notícia que chega, seja um evento que ocorre de repente, enfim, uma crise é algo inesperado, que vem repentinamente, que nos pega de surpresa e que nos faz sentir completamente impotentes, nos faz sentir inadequados, não é? E nos faz muitas vezes questionar Deus, não é? Perguntar para Deus por que isso está acontecendo. E nós encontramos aqui, meus irmãos, essa mulher vivendo uma grande crise na sua vida, uma situação totalmente fora do seu controle. Versículo 1 diz: o teu servo, ela se apresenta ao profeta de Deus, do Senhor, não é? O profeta Eliseu dizendo: o teu servo, o meu marido morreu. E pior do que isso, eu fiquei sabendo, só depois da morte dele eu fiquei sabendo que nós tínhamos uma dívida impagável. Agora veio um credor, bateu a porta de casa, está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Meus 2 filhos como escravos. Então, nós temos aqui algumas situações trágicas, não é? Primeiro, a morte do marido. De repente, a Bíblia não diz do que ele morreu, mas todo o contexto aqui vai nos mostrar que foi uma morte repentina, e que essa mulher, além de ter a surpresa da morte do marido, de repente, alguém bate na porta dizendo: olha, o seu marido me deve, você tem que pagar. E aí o contexto aqui, a ideia é que não existe como pagar essa dívida. Por isso, esse homem, essa pessoa quer levar os seus filhos como escravo. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui como é que o contexto dessa passagem, porque parece alguma coisa, fora da nossa realidade. Hoje jamais aconteceria alguma coisa assim, não é? Então, se alguém contrai uma dívida, nem sempre, os filhos, aliás, a lei protege, a família protege, não acontece como acontecia naquela época, mas naquela época, meus irmãos, na lei de Moisés estava previsto. Então, por exemplo, normalmente as famílias viviam da subsistência, elas cuidavam dos seus rebanhos, elas plantavam, semeavam a terra para colher, não é? No tempo da colheita, e elas viviam do seu próprio trabalho. E nós não sabemos como este homem contraiu uma dívida. Quem sabe ele emprestou esse dinheiro de algum amigo, de algum outro israelita, de algum fazendeiro, algum israelita que tinha mais posses do que ele, e ele emprestou esses recursos, quem sabe, para investir na sua fazenda, para investir nos seus animais, e alguma coisa aconteceu, uma crise aconteceu, alguma coisa que fugiu ao controle daquele homem, aconteceu, e de repente, esse homem está endividado, não consegue pagar, e provavelmente ele estava trabalhando já para saldar a sua dívida, mas esse homem agora morre. Esse homem que estava trabalhando para saldar aquela situação, ele morre. E eu queria, antes da gente voltar nessa passagem, falar com vocês sobre crises, não é? Queria, assim, que você refletisse um pouquinho comigo sobre algumas situações de crise, não é? Naquela época, meus irmãos, uma dívida poderia ser paga de 3 formas. Diga assim comigo: 3 maneiras. Então, a primeira maneira como alguém poderia pagar a sua dívida era a própria pessoa que contraiu, ela, com o seu trabalho, ela então poderia pagar aquela dívida. Então, por exemplo, você vai lá no banco, você é um fazendeiro, você empresta um recurso para investir na sua fazenda, e você consegue plantar, consegue colher, e com o fruto do próprio trabalho, assim acontece, não é? Com muitos fazendeiros, eles pagam aquele financiamento, não é? Que foi feito ao banco. Então, da mesma forma, na economia de Israel, a pessoa que contraísse uma dívida, por alguma razão até boa, não é? Ele pagaria com o seu próprio trabalho. A segunda maneira como ele poderia, se a sua dívida se tornasse impagável, um parente próximo poderia pagar a dívida. Então, por exemplo, não poderia ser um amigo, não poderia ser um parente distante, tinha que ser um parente consanguíneo, tinha que ser um parente muito próximo, um tio, um primo de primeiro grau, não é? A lei de Moisés previa que alguém, um parente de sangue, um irmão mais velho, que essa pessoa poderia pagar, e daí vem o conceito de redenção, é daí que vem o termo que nós conhecemos da palavra, aquele termo redentor capaz. Então, esse parente se tornava
representante da pessoa endividada, ele saldava aquela dívida. Não foi exatamente isso que Jesus fez por nós? Amém? Jesus é o nosso Redentor capaz. Diga amém se você crê em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito entre muitos irmãos, e ele foi lá, ele nasceu para ir para a cruz do Calvário, e lá naquela cruz, ele pagou a minha dívida e a sua dívida, que eram impagáveis. Ele morreu por mim e por você. Essa era a segunda maneira pela qual alguém poderia pagar a sua dívida. E a terceira maneira, se essa pessoa não conseguisse pagar, se essa pessoa não tivesse um redentor, alguém próximo para saldar a sua dívida, então os seus filhos seriam levados como escravos. Estava previsto na própria lei de Moisés. Por isso, você não vai encontrar aqui o profeta Eliseu dizendo: mas que absurdo esse homem querendo levar os seus filhos. Não, porque era algo absolutamente normal e corriqueiro dentro daquela cultura. Uma dívida contraída é uma dívida que deveria ser paga de alguma forma. Amém, irmãos? Então agora esse homem está lá na porta batendo para legitimamente levar os seus filhos, porque essa mulher, não diz aqui a idade dela, essa viúva, mas provavelmente ela não tinha mais condições de saldar a sua dívida. Então os seus filhos, que talvez eram ali pré-adolescentes ou adolescentes, jovens, não diz aqui a idade deles também, eles então teriam que ir para saldar aquela dívida. Diga-se comigo, uma crise. Porque além de perder o marido, essa mulher fica sabendo que havia uma dívida impagável. Em terceiro lugar, a pior das dores: os filhos vão ser levados. Os filhos vão ser levados como escravos, para trabalhar para um credor, para trabalhar como escravos. Imagina a dor dessa mulher, meus irmãos. Que dor, que sentimento. E eu queria fazer você refletir comigo um pouquinho. Talvez isso aqui não tenha nada a ver com o seu contexto, mas vamos pensar em crises num sentido geral. Como que as crises chegam? Eu queria nomear algumas, 3 ou 4 maneiras. Eu nomeei aqui pelo menos 3 ou 4 tipos de crises, não é? Por exemplo, as circunstâncias da vida. Diga assim comigo: as circunstâncias da vida. Vocês estão comigo? Diga assim comigo: as circunstâncias da vida. Todo mundo acompanhou, por exemplo, as notícias que nós tivemos nesses dias, nesse ano, não é? Sobre aquele alagamento que tem acontecido, aquelas chuvas torrenciais lá em Belo Horizonte, sim ou não? As pessoas perdendo suas casas, perdendo seus bens, perdendo os seus imóveis, não é? Eu vi lá esses dias uma entrevista de alguém dizendo: olha, eu investi, toda a minha vida estava aqui, era o meu comércio, era o meu ganha-pão, e de repente veio uma catástrofe, veio uma chuva inesperada, incontrolável, e levou tudo aquilo. Circunstâncias da vida. A vida muitas vezes vai nos reservar situações que nós não vamos conseguir controlar aquilo, meus irmãos. Perdas, não é? Situações que nós enfrentamos, que a própria vida reserva aquilo para nós. Tem uma segunda razão pela qual as crises podem vir: quando nós quebramos princípios, sim ou não? Quando nós abrimos brechas. Então a Bíblia diz que tudo que nós semeamos, de alguma forma nós vamos colher. Quando nós abrimos brechas na nossa vida, nós enfrentamos crises que nós não precisaríamos enfrentar. Hoje de manhã, eu cheguei lá do evento em São Paulo, cheguei às 10h30 da manhã, pousei em Londrina, e eu consegui pegar a segunda metade do culto. Cheguei, a pastora Mônica estava no comecinho da mensagem, e eu consegui compartilhar ainda um pouquinho do que aconteceu lá. E no finalzinho do culto, um casal da nossa igreja, chorando, veio compartilhar, essa irmã, não é, que trabalha no nosso ministério de voluntariado, dizendo que os pais que não são da igreja, eles acabaram de descobrir que o marido traiu a esposa, e aí veio uma crise na família. O marido traiu a esposa, aliás, desculpe, a esposa traiu o marido, e quando o marido ficou sabendo, gerou uma crise. O marido saiu de casa hoje de manhã, o temperamento dele é um temperamento daquele, assim, mais assim, melancólico. Ele na hora disse que perdoava, e de ontem para hoje, ninguém sabe o que aconteceu, sumiu de casa, ninguém sabe onde ele está, enfrentando aquela situação, aquela crise familiar, porque um princípio foi quebrado. Um princípio foi quebrado. Quando um princípio é quebrado, as consequências vêm. Quantos entendem? Diga amém. Por isso eu e você precisamos ser homens e mulheres que fecham as brechas da nossa vida, porque muitas crises vêm porque nós quebramos princípios. Uma terceira razão pela qual nós enfrentamos crises, eu tinha passagens aqui bíblicas, mas eu vou avançar, tá? Uma terceira razão pela qual nós passamos por crises que Satanás provoca, armadilhas que ele prepara, tentações, situações que ele prepara para, meus irmãos, nos envolver sem que nós percebamos. É assim que Satanás age.
ele provoca crise. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele quer gerar crise na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas finanças, e se ele tiver chance de fazer isso, ele vai instalar uma crise na nossa casa. Crises são provocadas muitas vezes por Satanás, e nós precisamos discernir a maneira como ele age. Crises também acontecem, por incrível que pareça, meus irmãos, Deus também permite crises acontecerem. É a quarta razão pela qual nós às vezes temos que enfrentar uma situação difícil. Vamos mudar o nome, não é crise, vamos chamar essa crise de provação. Está na Bíblia, que Deus nos permite passar por provações, para que a nossa fé seja fortalecida, amém, queridos? A verdade é que alguns de vocês que estão aqui nessa noite, só estão aqui, você conheceu a Deus por causa de uma grande crise que aconteceu na sua casa, na sua vida, quem sabe, ou na sua família, e essa situação chamou a sua atenção, você veio buscar ajuda, alguém orou com você, alguém te apresentou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e aquela situação foi mudada pelo poder de Deus. Mas primeiro veio uma crise, e Deus usou aquela crise para aproximar você de Deus. Crises acontecem de maneiras muito diferentes, queridos, mas nós podemos, e ainda poderia continuar numerando razões pelas quais elas vêm, mas tem uma coisa em comum em todas elas: sempre que uma crise vem, nós ainda continuamos tendo a presença de Deus para nos apegar. Nós podemos contar com o Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dar um grande aplauso ao nosso Deus? Não importa a crise que eu e você passamos, existe uma solução, existe um lugar que nós podemos recorrer, e esse lugar se chama a presença de Deus. O profeta Eliseu representava a presença de Deus, meus irmãos. E nós vamos ler aqui que essa mulher procurou o profeta. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com o profeta Eliseu. O que significa isso? Essa mulher não era uma mulher qualquer, meu irmão, não é? Ela diz assim: o teu servo, o meu marido, ele morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ou seja, Eliseu conhecia o marido dela. Vocês vão se lembrar que quando Elias está para ser elevado aos céus, sendo levado aos céus, antes de Eliseu receber a porção dobrada, a Bíblia diz que havia alguns discípulos dos profetas que estavam acompanhando Elias. Lembra dessa passagem? Esses discípulos dos profetas eram alguns jovens, não é? Pessoas de meia idade, que estavam sendo treinadas pelo profeta Elias. Havia naquela época o que a Bíblia chama de uma escola de profetas, e esses homens estavam sendo treinados no ofício do profeta. Provavelmente este homem, marido dessa mulher, era um desses discípulos, porque diz aqui que ele era um dos discípulos dos profetas. Que Eliseu, depois que Elias foi levado aos céus, Eliseu continuou com essa escola. Portanto, Eliseu conhecia este homem, discipulava este homem, e essa mulher sabia exatamente a quem recorrer. Ela tinha uma cobertura espiritual, ela tinha paternidade sobre a sua vida, ela sabia exatamente o que fazer quando a crise veio sobre ela. E você também precisa saber, meu irmão, a quem você recorre, quem te aconselha. Tem gente se aconselhando com pessoa errada, com gente errada na época da crise, aí entra num buraco maior ainda. Quando você passar por uma situação difícil, procure a sua cobertura espiritual, abra o seu coração com as pessoas que te discipulam, respeite, honre os seus pastores. Essa mulher procurou, ela abre o seu coração com um profeta, meu irmão. Agora a gente precisa entender, talvez entrar um pouquinho na história. Quem sabe por trás daquela procura estava um sentimento, talvez, que eu queria sugerir a vocês, mais ou menos do tipo assim: Senhor, nós temos te servido há tantos anos, por que isso está acontecendo comigo agora? O meu marido te serviu durante todos esses anos como discípulo teu, por que o Senhor permitiu acontecer essa morte, nesse momento, essa situação financeira, e ainda que eles agora estejam ali para levar os meus filhos? Senhor, o Senhor está contra mim ou a meu favor? Eu não sei se você já fez uma oração como essa. Eu já fiz algumas vezes. Meus pais, pastor Samuel, pastora Lígia, eu já vi meus pais, ao longo de anos e anos de ministério, já presenciei meu pai se derramando diante do Senhor e abrindo seu coração, abrindo seus sentimentos, porque nós temos sentimentos, sim ou não, irmãos? Nós temos sentimento. Eu não estou dizendo que os nossos sentimentos
devem governar a nossa vida, mas o nosso Deus é um Deus que quer ouvir os nossos sentimentos, quer ouvir o que nós temos a dizer. Para Deus, como Pai, é importante nós nos achegarmos ali para abrir o nosso coração. E essa mulher está derramando o seu coração diante daquele homem de Deus, diante do profeta, derramando os seus sentimentos e abrindo o seu coração. Jesus disse no capítulo 11 de Mateus, versículos 28 a 30, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, Jesus disse, e aprendam de mim, pois eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quantos aqui querem ter descanso? O descanso que vem de Deus, diga amém. Eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida a paz do Senhor Jesus, o descanso do Senhor Jesus, para que você possa dormir em paz, para que você possa ter uma casa em paz, uma família em paz, o teu emprego, que haja paz lá no teu emprego, nas tuas finanças, que haja paz no meio da tua família. Jesus disse, venham a mim, e eu vou trocar a tristeza de vocês pela minha alegria, eu vou trocar o cansaço de vocês pela minha força, o meu descanso. E foi isso que essa mulher fez. Ela procurou a única fonte que ela deveria ter procurado, o homem de Deus. E aí ela abre o seu coração, versículo 2, depois de abrir o seu coração, Eliseu, capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, aliás, diz, Eliseu perguntou-lhe, como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem na sua casa? Como é que eu posso ajudar você? Talvez a primeira expressão daquele profeta diz, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não posso fazer nada, não é? Eu não tenho responsabilidade nisso, não fui eu não sou Deus para dar vida ou tirar a vida de alguém. Eu também não sei porque que o seu marido contraiu essa dívida. Talvez a primeira reação daquele profeta foi, eu não sei, eu não tenho nada a ver com isso. Mas logo depois, esse grande homem de Deus disse para ela, mas me fala uma coisa, o que é que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Então, é interessante que o profeta devolve para essa mulher uma pergunta. Ela vem buscando uma resposta, mas o profeta devolve a ela uma pergunta. Amém, queridos? Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Muitas vezes, a resposta de Deus não vai vir como nós queremos, porque, gente, o profeta Eliseu, presta atenção, o profeta Eliseu tinha ou não tinha o poder de Deus para ressuscitar o marido dessa mulher? Quem crê que tinha, diga amém. O profeta tinha ou não tinha poder para, de alguma forma, liberar, para que o milagre acontecesse, e de repente aquela dívida, ela fosse paga instantaneamente, sim ou não? Sim. Mas ele agiu como um homem de Deus, porque nem sempre o milagre de Deus virá da forma como nós esperamos que ele venha, irmãos. Aí ele devolve a pergunta para a mulher, o que é que você tem na sua casa? Diga-me, o que é que você tem em casa? E essa mulher respondeu, a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Primeiro o profeta disse, o que eu posso fazer por você? Jesus perguntou várias vezes. Aliás, meus irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui importante, né? Quando o profeta diz assim, olha, o que eu posso fazer por você? Eu acho que às vezes tem um senso de humor em Deus, às vezes, em Jesus, porque tem algumas histórias, como por exemplo a história, eu tenho algumas anotadas aqui, em Mateus capítulo 20 nós encontramos a história daqueles dois cegos, a gente não vai ler não, mas a história dos dois cegos. Lembra, Jesus ele havia ministrado em muitos lugares, ele passa por Jericó, e ao sair de Jericó, a Bíblia diz que ele encontra esses dois cegos na porta da cidade, clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E eles clamavam, diz que o pessoal começou a mandar eles ficarem quietos, não faz assim, o mestre aqui, ele tem uma agenda, ele está indo para um outro lugar, e eles começaram a gritar tão forte, mas que Jesus ouve, porque Jesus ouve os nossos clamores, Jesus ouve as nossas orações. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Jesus ouviu esses homens clamarem, mandou perguntar para eles, aliás, se aproximou desses cegos, e aí fez aquela pergunta para os cegos, o que é que vocês querem de mim? Não é? O que será que aqueles cegos queriam de Jesus? Se não, serem curados.
Mas o que deve nos fazer refletir, por que Jesus perguntou para eles? Por que o profeta pergunta? O que você quer? O que você tem em casa? Sabe, irmãos, eu vejo aqui a maneira como Deus muitas vezes age entre nós, não é? Conosco. Deus quer que eu e você participemos do milagre. Deus quer que eu e você tenhamos uma ação, tenhamos uma atitude diante das nossas crises. Amém, irmãos? Deus espera de nós uma ação, não é? Às vezes Ele vai fazer perguntas óbvias, porque Ele quer ver a gente falar, Ele quer ver a gente orar. Deus espera ouvir as nossas orações. O que nós dizemos é importante para Deus, o tipo de oração que nós fazemos é importante para Deus, a maneira como nós nos apresentamos, como nós clamamos, é importante para Deus. Salmo capítulo 37, nós lemos, o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele o que? Satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e Ele vai fazer o que você deseja. Mas antes tem uma condição: agrada-te, se apresenta diante dEle, derrama o teu coração diante dEle. O que é que você tem em casa? Eu só tenho uma vasilha, só tenho uma botijazinha de azeite, pequena, não tem nada, só isso aqui. Versículo 3, o profeta responde: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, a todos quantos você conseguir pedir, peça, mas peça muitas. Interessante, não é? Ele não disse apenas peça vasilhas, ele disse peça muitas. Peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos, feche a porta e começa a derramar daquele azeite em cada vasilha, e vá separando aquelas que estiverem cheias, que forem se enchendo. Meus irmãos, eu pergunto a você: é loucura ou não é loucura isso aqui, naturalmente falando? É um negócio ridículo. Naturalmente falando, é ridículo. Ela não tem nada. Deus poderia simplesmente ter multiplicado, mas aquilo que parece pouco, nosso, meus irmãos, até o pouco que nós temos, já representa o que sobrou da provisão de Deus. Dá para entender isso? Até o pouquinho que você tem nas suas mãos, é parte daquilo que Deus te deu numa outra época, é parte do milagre que já aconteceu na sua vida, é parte daquilo que chegou às suas mãos por um milagre de Deus. Então, se eu e você temos alguma coisa, nós já temos, porque Deus já fez um milagre na nossa vida. E aí Deus espera que nós ofereçamos aquilo que parece pouco. Vá buscar vasilhas, procure. E aí eu vejo aqui uma intenção do profeta de mostrar para aquela mulher que ela não era uma vítima, de mostrar para aquela mulher que ela tinha que mudar a mentalidade, que ela não poderia se apresentar diante de Deus como uma vítima. Irmão, presta atenção, você não é uma vítima, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus tem planos para você. Quando Deus olha para você, Ele olha com pensamentos de paz, Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, e o seu futuro é um futuro abençoado em Deus. Você não é uma vítima. O diabo quer que você pense que é uma vítima, porque uma vítima tem uma linguagem de vítima. Qual que é a linguagem de vítima? Alguém fez isso comigo, porque se tem uma vítima, tem um carrasco. E muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus como vítimas, como se Deus fosse culpado daquilo que nós estamos passando. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor, que nos ama incondicionalmente. Ele não olha para nós como vítimas, Ele olha para nós como filhos e filhas amados. E aí o profeta coloca uma incumbência, uma responsabilidade, que era como uma condição estabelecida. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso milagre virá depois de algumas condições serem cumpridas, não é? Essa condição requeria dela fé, obediência, humildade. Fé por quê? Porque ela não estava vendo nada, ela teria que agir em cima de uma palavra, sim ou não? Se você tiver uma palavra de Deus, você tem tudo. Apegue-se naquela palavra. Agora, nesse evento que aconteceu ali em São Paulo, nós estávamos em 13 estádios simultaneamente. Eu estava lá no Morumbi, tinha aproximadamente 60 mil pessoas no Morumbi, tinha aproximadamente 55 mil pessoas no estádio do Palmeiras, e mais 40 mil pessoas lá
lá no estádio em Brasília. Nós estamos falando de mais de 150 mil pessoas, jovens, a média de idade, porque o pessoal que foi se cadastrou usando um aplicativo e tinha que dizer qual era a sua idade, não é? Foi feita a média de idade dessas 150 mil participantes, era 24 anos de idade. Jovens, adolescentes. E uma das palavras ministradas foi que Deus estava levantando essa geração para trazer um grande impacto no Brasil e das nações, mas que nada aconteceria se esses jovens não se apegassem à palavra de Deus, não vivessem uma vida de santidade, de obediência, porque, meus irmãos, a bênção de Deus vem, mas tem que ter obediência. A gente precisa agir em fé, em cima de uma palavra que Deus deu. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Mais dia, menos dia, aquela palavra vai se cumprir sobre a tua vida. E aí Deus diz, olha, pelo profeta, ela vai ter que agir, você vai ter que agir. Vá, busque nas vizinhanças, nos seus amigos, pegue muitas vasilhas, não poucas, pegue muitas, tantas quantas você puder, e traga para dentro da sua casa, porque o milagre vai acontecer dentro da sua casa. Meu irmão, presta atenção, o maior milagre acontece dentro das nossas casas. Amém? Quem pode dizer amém? Diga amém. É no seu casamento, é você e os seus filhos, é você e sua esposa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse, eu estou no meio deles, e o que eles ligarem na terra, eu vou ligar nos céus. Ensinando os seus discípulos a orar, Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a sua porta, abre o teu coração com o seu pai que te vê em secreto, e nesse lugar secreto, Deus vai falar com você. Deus, o profeta disse, olha, pega essas vasilhas, entra na sua casa, e em secreto, você e os seus filhos experimentarão um milagre. E entre o versículo 4 e o versículo 5, muita coisa aconteceu que a Bíblia aqui não está descrevendo, não é? Onde eles foram, quantas vasilhas eles buscaram, mas nós podemos ler aqui no versículo 5, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Ou seja, alguma coisa aconteceu, ou eles foram buscar vasilhas e trouxeram para dentro da casa, ou enquanto ela enchia as vasilhas, eles iam buscando mais. De alguma forma, a ideia é que as vasilhas estavam ali, foram trazidas pelos seus filhos, por ela. E meus irmãos, ela começou a derramar aquele azeite sobre a primeira vasilha, e depois da primeira veio a segunda, e depois da segunda veio a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª quinta, a 20ª, e aquelas vasilhas, todas elas foram completamente cheias, meus irmãos, com aquela botijazinha de azeite. O milagre da multiplicação começou a acontecer, e aconteceu por completo. Quem pode dizer amém? Porque houve obediência. Põe para mim o próximo slide, tem uma frase que eu queria deixar com vocês. Põe o próximo slide, por favor, para mim. As nossas necessidades nada mais são do que oportunidades. Quem pode dizer amém? Amém. Para Deus manifestar a sua generosidade e a sua bondade sobre as nossas vidas. As nossas necessidades nada mais são do que um campo fértil para que o milagre de Deus aconteça. E essa mulher agiu em obediência, meus irmãos. E Deus usou aquilo que parecia tão pouco, Deus usou para fazer um grande milagre. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Jesus manda que os seus discípulos alimentassem toda aquela multidão. Mas nós não temos com que alimentar. Só tem aí um garotinho que está aí nos oferecendo 5 pães e 2 peixinhos. Não é nada para essa grande multidão. Jesus disse, traga aqui, que nós vamos multiplicar. E aí eles começaram a partir aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e uma grande multidão foi alimentada. 5.000 homens, se não me engano. Queridos, o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Alguma coisa foi trazida, alguém teve que oferecer alguma coisa para que o milagre acontecesse. Versículo 6 diz, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu o quê?
já acabaram. Então o azeite parou de pingar. É isso que diz lá? O que é que diz lá na passagem? Então o azeite parou de correr. Meu irmão, presta atenção, a imagem que eu tenho aqui, quando ela virou essa vasilha, que é a única vasilha que ela tinha nas mãos, não é? E começou a correr aquele óleo, eles iam trazendo vasilha após vasilha, e esse óleo, esse azeite não parava de correr, não era pingo, não era uma pouca quantidade, diz que o azeite estava correndo para dentro daquelas vasilhas, e quando a última foi cheia, o azeite encerrou. O azeite encerrou, quando o último azeite, a última vasilha foi trazida. Isso me mostra talvez um último princípio que eu queria deixar com vocês. O azeite de Deus nunca esgota. O azeite nunca esgota. O limite é a nossa medida. Amém? Então, o que esgota, meu irmão, o que termina é a nossa capacidade de receber o azeite de Deus. Porque Deus é infinito, a sua bondade é infinita, os seus milagres são infinitos, meus irmãos, e Ele sempre quer nos dar mais. O fator limitador é a nossa fé, porque quem determinou a quantidade de vasilhas, quem é que determinou? Foi o profeta? Foi Deus? Não, foi a mulher e os seus filhos, eles determinaram a medida do milagre. Que Deus aumente a sua fé nessa noite, que Deus dilate o seu coração nessa noite, para que você, como homem, mulher de Deus, marido, esposa, filho, jovem, adolescente, para que você creia que o teu Deus que você serve é capaz de fazer infinitamente mais. Não limite a ação de Deus. Em Deus sempre há o suficiente, mas o nosso Deus é o Deus de abundância. Quem determinou a medida do milagre foram as vasilhas que foram trazidas. Eu queria encerrar, queria pedir para os músicos virem aqui nessa noite, por favor, queria orar com você nessa noite. Queria encerrar pedindo a você para refletir, meu irmão. Põe para mim a última, eu acho que tem uma última slide que eu coloquei para vocês aí. Hoje, Deus nos faz as mesmas perguntas. Deus nos faz as mesmas perguntas. Aquilo que o profeta perguntou para aquela mulher: o que você deseja? O que você deseja? E a segunda pergunta é: o que você tem nas suas mãos para oferecer para Deus? Eu gostaria que nós fizéssemos uns aos outros essas duas perguntinhas, não é? O que você deseja de Deus e o que você tem nas suas mãos? Vamos perguntar uns aos outros nessa noite? Vamos lá, perguntem para quem está à sua direita, à esquerda: o que você deseja de Deus e o que você tem nas suas mãos para oferecer para Deus? Aleluia. O que você deseja? O que você realmente deseja de Deus? Queria pedir para você se colocar em pé nessa noite. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. O que você deseja de Deus? Feche teus olhos, por favor, nessa noite, meu irmão. Sabe, queridos, qualquer um de nós pode enfrentar uma crise, uma situação inesperada, ou até mesmo uma situação que de repente fugiu ao seu controle. Nós passamos na nossa igreja em Londrina, nesses 56 para 57 anos, eu posso me lembrar de algumas situações que nós vivemos como igreja, pessoas que nós perdemos, situações de crise, meus irmãos, que nós enfrentamos como igreja, que naquele momento que nós estávamos passando, parecia tão difícil, parece que não tinha solução, mas Deus nos fez lembrar naquela época, que havia ainda uma vasilha com um pouquinho de azeite. Sempre tem uma vasilha com azeite. O teu coração representa essa vasilha, a tua fé representa essa vasilha, a tua obediência representa aquele pouco que você pode oferecer para Deus, aquela palavra profética que Deus te deu, aquela passagem bíblica que Deus te deu. E aí, por isso o profeta fez a segunda pergunta: o que você tem nas suas mãos? E aí Deus diz para nós nessa noite: o que você tem nas suas mãos
coloque nas minhas mãos que eu vou multiplicar. O que você tem nas suas mãos, traga no meu altar que eu vou multiplicar, diz o Senhor. Eu vou abençoar, diz o Senhor. Mas você tem que trazer em obediência. E o milagre vai acontecer depois. Aleluia. Aleluia. Crises são oportunidades para Deus agir, para Deus manifestar os seus milagres. Quem pode dizer amém por isso? Eu quero fazer uma coisa nessa noite. Se você vive um momento na sua vida, no seu ministério, na sua casa, seja nas suas finanças, seja nos seus relacionamentos, talvez seu relacionamento conjugal, com seus filhos, com seus pais. Se você esses dias recebeu, quem sabe, um diagnóstico, um relatório, você ficou sabendo de um processo, você ficou sabendo de uma sentença que foi dada, e quando você viu aquilo, você percebeu que aquela situação, esse obstáculo, de repente se transformou numa crise na tua vida, um negócio difícil de você superar. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra, porque o Deus que você e eu servimos é o Deus da multiplicação. Aleluia. Esses dias eu estava pregando em Londrina. Estou pregando uma série sobre vida de vitória, e Deus me levou a dizer uma coisa para a nossa igreja, para o nosso povo: que o deserto não é o nosso lugar é a terra prometida. Amém, mas o deserto não é a nossa casa, o deserto é um lugar de passagem. As provações que nós vivemos, crises, são um lugar de passagem, porque cada um de nós tem uma terra prometida que Deus vai nos dar, meu irmão. Mas nós precisamos saber como agir quando a crise vem, quando o deserto aparece, quando a provação chega. Nós precisamos saber a quem recorrer. Essa mulher procurou a fonte, ela procurou o profeta de Deus, ela recebeu uma palavra do Senhor. E aí precisamos vir para a presença de Deus, derramar o nosso coração. Se tem uma situação, se você vive hoje uma situação de crise, seja qual for, seja maior ou menor, eu não sei o grau dessa situação que você vive, vem aqui à frente, eu quero orar com você nessa noite. Você precisa do milagre da multiplicação na sua casa, na sua vida. Vem aqui à frente, vem rapidamente. Enquanto nós cantamos essa canção, pode vir, e eu vou orar com você nessa noite, porque eu creio que Deus da multiplicação está presente aqui para te abençoar, para fazer essa situação mudar. O milagre vai acontecer na sua casa, mas primeiro precisa haver obediência. Deus está pedindo para você: o que você tem nas suas mãos? Traga as suas vasilhas, traga as suas vasilhas, traga a sua botija com aquele pouquinho de azeite, e eu vou multiplicar, diz o Senhor. Eu vou multiplicar, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Ora mamaceteria lamaca. Aleluia. Estás aqui.